Olá, eu sou o Curtius e você está no Cult Books. Hoje, continuando a nossa trilogia de livros fantásticos, nós vamos falar sobre O Germinal, de Émile Zola. O Germinal é um livro incrível que fala sobre a Revolução Industrial, sobre as primeiras greves de mineiros na França e sobre a iniciação do movimento sindical, muito em função da Revolução Industrial. O Germinal aborda as relações de trabalho e as lutas de classes existentes na sociedade capitalista, o processo de instalação do capitalismo nas cidades e o ritmo da produção e exploração dos trabalhadores pelos patrões em minas de carvão na França. O título fala sobre o processo de desenvolvimento e amadurecimento dos movimentos grevistas nas minas de carvão no século XIX. E essas manifestações elas ocorrem muito em função das precariedades de trabalho, de miséria e de exploração, os baixos salários impostos pelos patrões. O livro foi escrito no século XIX, mas ele é muito atual. Para escrever o romance, o próprio Zola viveu com os mineiros, comeu, bebeu nas tavernas, para se familiarizar com as condições deles. Ele sentiu na carne o problema do trabalho sofrido, as dificuldades com os vagonetes carregados de carvão, o calor e a umidade das minas e a dureza necessária para se extrair o carvão. O ambiente promíscuo das casas, o salário baixo, a fome e, além disso, viu de perto as greves. A narrativa acontece no norte da França, na região das minas de carvão, e se inicia com a busca de um jovem chamado Etienne por emprego numa mina chamada Voreux. A princípio a vaga é rejeitada, mas ele consegue o emprego porque uma antiga funcionária havia morrido e para que o trabalho fosse executado de forma eficiente não podiam faltar trabalhadores nos turnos. Etienne faz amizade com a família de Toussaint Mahou, uma família composta quase toda de mineiros. Ele tem vários filhos e ele passa a viver na casa deles e se apaixona pela filha mais velha de Mahou, Catherine, que também é mineira, porém ela está num relacionamento com Chaval, um mineiro extremamente rude e egoísta. Com o tempo, Etienne se revolta com aquelas condições desumanas de trabalho, com a miséria, com a fome, com a promiscuidade em que vivem as famílias dos mineiros, e convencido das ideias socialistas que povoam a mente da classe operária da época, inicia um movimento de greve entre os mineiros exigindo melhores condições de trabalho e melhores condições financeiras e valorização. Eles então iniciam uma grande greve, cruzam os braços e obrigam à força todos os mineiros a pararem de trabalhar. As famílias donas dessas minas as herdaram como herança e criaram fortunas com aquelas propriedades através do trabalho árduo dos mineiros. Essas famílias que viviam nesse mundo o observam com os olhos dos patrões, que fazem concessões aos empregados, mas que esses são extremamente ingratos com tudo aquilo que é recebido. A greve é abafada com tiros e com espancamentos, com pessoas a serviço dos donos das minas. Muitos morrem, homens, mulheres e crianças, mas Etienne consegue sobreviver. E porém, em função da fome, ele retorna ao trabalho. Mas ele nunca será o mesmo porque o ideal de liberdade já estava entranhado nele e essa ideia fixa não o deixará morrer. E ele não se entrega. Há que se destacar que o livro é realmente espetacular e não há palavras que possam definir a sua grandeza, a grandeza dessa obra, a profundidade, a crueldade ali retratada. É difícil ler sobre tanta pobreza, tanta miséria num local. A promiscuidade, a falta de alimentos dentro de casa, crianças pequenas que são exploradas com o trabalho,
sentimento de opressão, o descaso do explorador. E além disso, a gente pode perceber como o socialismo operário começa a ser gestado em minas e fábricas. Vale relatar que nós estamos vivendo um processo da Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela se inicia no século XVI, mas porém aqui ela começa a criar contornos que são as parcelas dos operários, a vida desses operários, desses trabalhadores, que começam a viver um momento indigno, um momento que não é saudável, a falta de alimentos, a opressão, a miséria, a luxúria. Porém, o livro, apesar de denso, ele é muito maçante em determinados momentos. O leitor rapidamente começa a se engajar e se identificar com os trabalhadores e sua revolta. E em vários momentos é notório a gente perceber a raiva de alguns personagens, as suas atitudes grosseiras, preconceituosas e exageradas. Mas em Germinal, ninguém é santo. O comportamento reprovável dos personagens traz um realismo impressionante à obra. Os detalhes, a verossimilhança, o inconformismo, todos esses aspectos passam a impressão e a sensação de que estamos vivendo aquela situação na nossa própria pele. Germinal caracteriza perfeitamente o processo de produção que trabalha no modelo capitalista. A expansão do chamado capital, mostrando de forma bem clara os opostos entre as necessidades humanas e materiais. A obra transmite aquele determinado momento histórico, seu contexto social e econômico, político, e é claro e natural para obtermos uma análise satisfatória, se torna necessário o conhecimento dos antecedentes da Revolução Industrial presentes nele. Vale lembrar que a Revolução Industrial provocou uma série de transformações políticas, econômicas e sociais na história. Émile Zola nasceu em 1840 e ele viveu muito fortemente essas transformações e elas são muito bem exploradas no seu livro. As relações de trabalho, as lutas de classe, a sociedade capitalista, o próprio processo de instalação do capitalismo nas cidades e o ritmo da produção e da exploração dos trabalhadores pelos patrões é demonstrado através do relato desumano nas minas de carvão francesas. E elas retratam severamente as transformações sociais impostas pelo modo de produção capitalista. Bom, Germinal é um livro que vale a pena ser lido, é um livro que muda a nossa percepção de como se inicia o processo de emancipação dos trabalhadores, o início das revoltas, das greves e do sindicalismo propriamente dito. Eu me despeço de vocês aqui, agradecendo a todos por se inscreverem, por dar um like no vídeo e pedindo a todos que transmitam a ideia desse canal para os seus amigos, seus parentes, para que eles também possam se inscrever e dessa forma nós possamos levar a literatura para muito mais pessoas. Germinal é um livro que vale a pena ser lido. Um grande abraço.